Boa noite a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 11ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Regiane Lagman Nardes. Presente. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido a nobre vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos os vereadores, aos cidadãos aqui presentes e aos que nos acompanham pela internet. Vou fazer a leitura de um trecho bíblico, Salmos 23, versículo 1 ao 6. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão é o teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essas são as palavras do Senhor. Amém. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com a leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 3ª sessão extraordinária, realizada no dia 11 de abril de 2025, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 013/2025, de 15 de abril de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, encaminha a Vossa Excelência e aos dignos pares o projeto de lei que visa compor o Orçamento Municipal de 2025, permitindo a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. O recurso será destinado à adequação de vias urbanas no município de Salto de Pirapora, contemplando a Rua Sorocaba, Rua Etelvino de Góes Vieira, Praça Virgília de Borges Vieira, Rua Teodora Borges Vieira, Rua Francisco Ramo dos Santos e Rua Anibal de Góes. O crédito será processado com recurso federal, proveniente do contrato de repasse no número 9.618.029/2024. Dessa forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto de lei solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município. Aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares o meu protesto de consideração e apreço. Respeitosamente, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. A Excelentíssima Senhora Cleide Maria Vieira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Projeto de Lei número 013/2025, de 15 de abril de 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 1º,
Fica aberto na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora crédito adicional especial no valor total de R$ 834.990,59. Secretaria de Serviço Público, manutenção de vias públicas, obras e instalações. Número 01.0800015.122.007.490.51.0 834.990,59 FR Federal. O artigo 2º, o crédito adicional especial no valor de R$ 834.990,59, previsto no artigo 1º desta lei, será processado com recurso federal proveniente de excesso de arrecadação. Contrato de repasse número 9.618.029/2024. M Cidades Caixa. Artigo 3º. A despesa decorrente com a execução desta lei ocorrerá por conta de recurso federal. Artigo 4º. O crédito adicional especial, objeto desta lei, passa a compor o plano plurianual vigente à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Mateus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar, número 006/2025, legislativo, de 15 de abril de 2025. Excelentíssimos vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara, o presente projeto de lei que visa a reorganização da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Isso porque a administração, ao estudar a sua atual estrutura, entendeu que existam cargos a serem modificados, bem como que as súmulas não se encontravam em consonância com as atividades praticadas pelos servidores, e havia uma dissonância no valor e na atribuição das gratificações. Do mesmo modo, as referências antinentes ao cargo foram devidamente adequadas dentro da nova estrutura proposta à administração. Certo de que, presente o projeto de lei, receberá o acolhimento e aprovação dessa Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossa Excelências nos termos da Lei Orgânica do município de Salto de Pirapora. Cleide Maria Vieira da Silva, presidente da Câmara. Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vice-presidente. Elvis Peterson Moreira Pissarro, secretário. Projeto de Lei Complementar número 006/2025, legislativo, de 15 de abril de 2025, dispõe sobre a reestruturação administrativa e disciplina a remuneração dos servidores públicos na Câmara Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no inciso 1º, no inciso 13º e no inciso 14º do artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente com o artigo 131 do Regimento Interno. Faz saber que ela aprova a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Das disposições preliminares, artigo 1º. As relações de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Salto de Pirapora obedecerão às classificação as normas demais disposições estabelecidas no regime jurídico adotado pelo município aos servidores municipais e na presente lei. Artigo 2º. A organização, funcionamento, criação, transformação ou extinção dos cargos e empregos a funções dos serviços da Câmara Municipal será regulada por meio de decreto nos termos do artigo 18, no inciso 1º, a linha A, artigo 151, no parágrafo 1º, a linha E do regimento interno desta Casa de Leis. Artigo 3º.
A composição e a forma de remuneração dos servidores da Câmara Municipal farão parte da reestruturação administrativa constantes da presente lei. Parágrafo único. É expressamente proibida a prestação de serviços gratuitos para municipalidade, salvo nos casos considerados relevantes e previstos em lei. Capítulo 2. Da remuneração dos vencimentos e das vantagens pecuniárias. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 4º. A remuneração é composta pelo vencimento e vantagens pecuniárias e será revisada anualmente. Parágrafo único. A revisão geral anual, e a que se refere o caput deste artigo, será estabelecida pelo meio de lei. Artigo 5º. Aplica-se aos servidores da Câmara Municipal uma tabela referência para os cargos, acrescentando-se algumas referências novas, extinguindo todas aquelas que não constam na nova tabela e alterado na numeração da referência já existente, conforme o anexo 1º da presente lei complementar. Parágrafo 1º. A alteração das referências não se aplica ao fato anteriores e entrada no vigor desta lei. Parágrafo 2º. Os cargos efetivos já ocupados permanecem com os mesmos valores de referência, apenas alterando a numeração correspondente a cada uma delas, conforme o anexo 3º da presente lei complementar. Seção 2. Dos vencimentos. Artigo 6º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes desse sistema remuneratório observará: primeiro, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes do quadro de pessoal da Câmara Municipal. Segundo, os requisitos para a investidura e, terceiro, as peculiaridades dos cargos. Parágrafo único. Os requisitos previstos nos incisos anteriores são representados por meio da nova tabela de referências. Subseção 1 e vantagens pecuniárias. Artigo 7º. Além das vantagens pecuniárias, estabelecida na Lei Complementar número 20/1994, que institui o Estado dos Funcionários Públicos no município de Salto de Pirapora, serão pagas aos servidores públicos da Câmara Municipal as seguintes vantagens, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos para sua concessão. Primeiro, adicional de especialização. Segundo, gratificação ao controle interno. Terceiro, gratificação a agente de contratação. Quarto, gratificação aos membros de equipe de apoio. Quinto, gratificação ao fiscal de contratos. Sexto, gratificação ao encarregado de tratamento de dados pessoais. Sétimo, gratificação ao encarregado de orçamentos e compras. Oitavo, gratificação ao encarregamento pelo controle do patrimônio. Parágrafo 1º. As vantagens pecuniárias previstas nesse capítulo não incluem outras vantagens, instituídas aos servidores da Câmara Municipal por meio de lei. Parágrafo 2º. A tabela dos valores gratificações prevista ao anexo 2 dessa casa será revisada anualmente consoante ao disposto no artigo 4º desta lei. Submissão 2ª. Do adicional de especialização. O artigo 8º, o adicional da especialização será concedido aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos servidores ocupantes de cargo público de provimento em comissão, razão dos conhecimentos adicionais adquiridos por meio dos cursos abaixo discriminados nos seguintes percentuais. Primeiro, 5% para o servidor que incluem cursos de qualificação profissional que, individualmente ou na somatória, atinjam carga horária mínima de 180 horas. Segundo, 10% para os servidores com curso de nível superior, graduação. Terceiro, 12% para servidores pós-graduados. Quarto, 13% para os servidores com mestrado e, quinto, 15% para os servidores com doutorado. Parágrafo 1º. Para efeito do inciso 1º deste artigo, somente serão considerados os cursos promovidos ou reconhecidos pela mesa diretora mediante o cumprimento de frequência, aproveitando mínimos previmentos fixos.
Parágrafo 2º. O servidor ocupante de cargo público de provimento efetivo designado para exercer o cargo de promovimento em comissão também fará jus ao adicional disciplinado neste artigo. Parágrafo 3º. Não farás jus ao adicional de que trata o inciso 2º deste artigo o servidor ocupante de cargo público de provimento efetivo ou servidor ocupante de cargo público de provimento em comissão, cujo requisito para ingresso já seja de formação em nível superior. Parágrafo 4º. O adicional regulado neste artigo incidirá sobre o vencimento base e não será cumulativo, sendo considerado sempre o de maior valor. Subseção 3ª da gratificação ao agente de contratação, aos membros de equipe de apoio e ao gestor de contratos. Artigo 9º. Os servidores públicos designados para exercerem as funções de agente de contratação, membro da equipe de apoio e gestor de contrato, farão jus à gratificação especial conforme os valores expressos na tabela de constante anexo 2º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação prevista no caput deste artigo será devida mensalmente ao servidor enquanto exercer a função para a qual foi designado. Parágrafo 2º. Os valores pagos título de gratificações e que se refere ao caput deste artigo não se incorporam em nenhuma hipótese ao vencimento dos servidores e serão discriminados em parcela destacada. Parágrafo 3º. Quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio compuserem a comissão de contratação e a comissão especial de continuarão fazendo jus à gratificação e que se refere ao caput deste artigo, de acordo com a função desempenhada. Artigo 10. Será devido ao pagamento de gratificação especial descrita no artigo anterior ao substituto quando formalmente designado para substituição do membro titular afastado por período superior a 15 dias. Subseção 4ª da gratificação ao assessor de controle interno. Artigo 11. Ao servidor público designado para desempenhar a função de controle interno, será devida a gratificação especial prevista no inciso 2º do artigo 7º desta lei, conforme valores expressos na tabela constante no anexo 2º desta lei. Parágrafo único. A gratificação prevista nesse artigo não se incorporará ao vencimento e será discriminada em parcela destacada. Artigo 12º. Será devido o pagamento da gratificação especial descrita no artigo anterior ao substituto, quando formalmente designado para substituição do membro titular afastado do período superior a 15 dias. Subseção 5ª da gratificação ao encarregado de tratamento de dados pessoais. Artigo 13. Ao servidor público designado para desempenhar a função de encarregado de tratamento de dados pessoais da Câmara Municipal, será devida gratificação especial conforme o valor expresso na tabela constante ao anexo 2º desta lei. Parágrafo único. A gratificação prevista neste artigo não se incorporará ao vencimento e será discriminada em parcela destacada. Artigo 14. Será devido o pagamento da gratificação especial descrita no artigo anterior ao substituto quando formalmente designado para substituição do membro titular afastado por período superior a 15 dias. Subseção 6ª da gratificação ao encarregado de orçamentos e compra. Artigo 15. Ao servidor público designado para desempenhar a função do encarregado de orçamentos e compra da Câmara Municipal, será devida gratificação especial conforme o valor expresso na tabela constante no anexo 2º desta lei. Parágrafo único. A gratificação prevista nesse artigo não se incorporará ao vencimento e será discriminada em parcela destacada. Artigo 16. Será devido o pagamento da gratificação especial descrita no artigo anterior ao substituto quando formalmente designado para substituição do membro titular afastado por período superior a 15 dias. Subseção 6ª da gratificação ao encarregado pelo controle do patrimônio.
Artigo 17. Ao servidor público designado para desempenhar a função do encarregado pelo controle de patrimônio da Câmara Municipal, será devida a gratificação especial conforme o valor expresso na tabela constante no anexo 2º desta lei. Parágrafo único. A gratificação prevista nesse artigo não se incorporará ao vencimento e será discriminada em parcela destacada. Artigo 18. Será devido ao pagamento da gratificação especial descrita no artigo anterior ao substituto quando formalmente designado para substituição do membro titular afastado por período superior a 15 dias. Capítulo 3º das designações. Artigo 19. Os cargos em comissão às funções gratificadas e as gratificações especiais são de livre nomeação e exoneração de presidente por meio de portaria consultada à mesa diretora, observadas as disposições legais pertinentes. Artigo 20. O servidor público designado para receber a gratificação especial perceberá o vencimento correspondente ao cargo efetivo, acrescido da gratificação especial pelo exercício de função de confiança e das vantagens pessoais inerentes ao cargo efetivo enquanto permanecer a função. Artigo 21. O servidor público efetivo nomeado para exercer o cargo em comissão perceberá o vencimento correspondente ao mesmo acrescido de todas as vantagens pessoais inerentes ao seu cargo efetivo enquanto permanecer no cargo, podendo optar pelo vencimento de cargo de que é ocupante em caráter efetivo. Capítulo 4º das disposições finais. Artigo 22. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento. Artigo 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do 1º de junho de 2025. Cleide Maria Vieira da Silva, presidente, Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vice-presidente, e Elvis Peterson Moreira Pissarro, secretário. Anexo 1 da nova tabela de referência. Não. Isso aqui também não? Não. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei, referente ao projeto de decreto legislativo número 001/2025, de 15 de abril de 2025. Excelentíssimos vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Igreja Câmara, o presente projeto de decreto legislativo que visa a reorganização da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Isso porque a administração, ao estudar a sua atual estrutura, entendeu que existem cargos a serem modificados, bem como que as súmulas não se encontravam em consonância com atividades praticadas pelos servidores. Do mesmo modo, as referências atinentes ao cargo foram devidamente adequadas dentro da nova estrutura proposta à administração. Certo de que presente projeto de decreto receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossas Excelências nos termos da Lei Orgânica e do município de Salto de Pirapora e regimento interno da Casa. Cleide Maria Vieira da Silva, presidente da Câmara, Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vice-presidente, Elvis Peterson Moreira Pissarro, secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2025, de 15 de abril de 2025, dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. O presidente da Câmara dos Vereadores do município de Salto de Pirapora, do Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por artigo 18, inciso 1, da linha A, e artigos 151, do parágrafo 1º
a linha E do regimento interno. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga o seguinte decreto legislativo. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. As relações de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Salto de Pirapora obedecerão à classificação e às normas e demais disposições estabelecidas no regime jurídico adotado pelo município aos servidores municipais e no presente decreto. Artigo 2º. A organização, funcionamento de criação, de transformação ou extinção dos cargos, emprego a funções dos serviços da Câmara Municipal será regulada por meio deste decreto. Parágrafo único. A composição e a forma de remuneração dos servidores da Câmara Municipal estarão disposto em lei complementar própria. Primeiro, cargo público, conjunto artigo 3º. Para os efeitos deste decreto, considera-se, primeiro, cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos instituídos nos quadros de funcionalismo em quantidade certa, com denominação própria e atribuições específicas. Segundo, servidor público, a pessoa admitida para ocupar cargo público de promovimento efetivo ou em comissão. Terceiro, função, um encargo de direção, chefia ou assessoramento, atribuído a servidor ocupante de cargo efetivo. Quarto, quadro de pessoal ou conjunto de cargos e funções públicas que integram a estrutura organizacional da Câmara Municipal. Quinto, referência é o indicativo da posição do servidor na escala de vencimento representada por algarismo arábicos ou romanos. Sexto, vencimento a retribuições pecuniárias básicas fixada em lei consignada numa tabela de referência e classes paga mensalmente ao servidor público pelo exercício de suas atividades. Sétimo, remuneração, o valor de vencimento acrescido nas vantagens funcionais e pessoais incorporadas ou não percebidas pelo servidor. Oitavo, subsídio, o valor destinado a retribuições aos agentes políticos. Nono, disciplina e relação de subordinação existe entre servidor e a Câmara Municipal, na questão de observância às normas, regulamentos dos órgãos públicos, além do acato às determinações do superior hierárquico. Décima, responsabilidade e a obrigação do servidor desempenhar as suas tarefas conforme as ordens recebidas de forma e não acarretadas a danos à administração pública e ao munícipe. Capítulo 2º, a estrutura. Artigo 4º. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Salto de Pirapora é constituída de 1. Vereadores, 2. Órgãos de deliberação político-administrativa, comissões legislativa, permanente e temporárias, mesa diretora e presidência. Terceiro, órgãos de apoio ao servidor político-administrativo, assessoria de gabinete de presidência, assessoria parlamentar e departamento financeiro e recursos humanos, e departamento legislativo, procurador e controladoria. Capítulo 3, das atribuições. Seção 1, das atribuições dos órgãos de deliberação. Artigo 5º. Os vereadores, as comissões legislativas, a mesa diretora e a presidência têm suas atribuições definidas no regimento interno, na resolução número 01 de 25 de outubro de 1990, e órgãos de apoio nesta lei. Seção 2, das atribuições dos órgãos de apoio da assessoria de gabinete da presidência. Artigo 6. Sexto, a assessoria de gabinete da presidência responderá
pelo assunto atinentes de sua área, colaborando com a presidência, mesa e comissões e pelo atendimento de suas atribuições, competências, objetivo estabelecidos nesta lei, no disposto na legislação em geral, bem como na lei orgânica do município e regimento interno. Parágrafo único. Compete à assessoria de gabinete da presidência executar atividades relacionadas a definições de metas estratégicas a serem adotadas no âmbito da presidência, coordenando os serviços, bem como estabelecendo uma logística de ações político-partidária na implementação dos objetivos e das diretrizes a serem adotadas. Segundo, gerenciar e fazer cumprir as portarias, ordens, circulares e instruções emanadas da presidência sobre serviços de interesse administrativo ou público. Terceiro, atuar por delegação verbal ou expressa da presidência no desencargo de qualquer tarefa específica de natureza político-administrativa que lhe for atribuída nos exatos termos de respectivo do ato de delegação. Quarto, assessorar diretamente o presidente da análise e elaboração de minutas, de portarias, instruções, resoluções e outros atos, bem como na orientação de chefias de departamentos. Quinto, prestar assessoramento imediato ao presidente na busca de dados e informações e elementos relativos a variáveis que compõem o processo decisório de matéria submetida à sua apreciação. Sexto, orientar as chefias de departamento no que tange à vontade da mesa diretora e da presidência, do Departamento Financeiro e de Recursos Humanos. Artigo 7º. O Departamento Financeiro e de Recursos Humanos responderá pelos assuntos atinentes de sua área, colaborando com a assessoria de gabinete da presidência e pelo atendimento das atribuições, competências e objetivos estabelecidos nesta lei, no disposto na legislação em geral, bem como a lei orgânica do município e regimento interno. Parágrafo único. Compete à chefia de Departamento Financeiro e Recursos Humanos. Primeiro, orientar, fiscalizar e coordenar a execução das atividades do tesoureiro e do contador, podendo exercer suas funções em substituição em caso de necessidade nos termos da lei. Segundo, coordenar, orientar, supervisionar e executar o gerenciamento das receitas e fundos à disposição da Câmara. Terceiro, elaborar a proposta orçamentária anual, organizar e manter atualizados os registros orçamentários. Quarto, acompanhar e controlar a execução orçamentária dos órgãos integrantes da estrutura administrativa da Câmara. Quinto, emitir informações e pareceres em processos relacionados com execução orçamentária da Câmara. Sexto, coordenar e desempenhar o serviço realizado pelo setor de recursos humanos. Sétimo, supervisionar os serviços de controle de patrimônio de propriedade da Câmara Municipal. Sétimo, promover reuniões periódicas com os setores da Câmara Municipal, objetivando a avaliação e a otimização das atividades administrativas da Casa, devendo enviar relatórios à presidência. Nono, atender às requisições dos setores da Câmara Municipal dentro de suas atribuições e no prazo determinado. Décimo, coordenar e organizar a formalização das relações funcionais dos servidores, inclusive em relação à abertura de processos de sindicância administrativo, controle de jornada de trabalho e demais atividades inerentes aos servidores. 11º, supervisionar os serviços de higienização sanitária, conservação e segurança das dependências da Câmara Municipal, de forma a garantir a sua boa realização.
12º, coordenar o serviço realizado pelo setor administrativo. 13º, executar todas as demais atividades relacionadas ao bom funcionamento das atividades da Câmara Municipal, aquelas determinadas pela mesa ou pela presidência da Câmara. 14º, administrar o serviço prestado como apoio administrativo às atividades internas da Casa. 15º, coordenar e supervisionar a elaboração de prestação de contas da Câmara Municipal, Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle. Da assessoria parlamentar, artigo 8º. A assessoria parlamentar responderá pelos assuntos intinentes à sua área, colaborando com a presidência, mesa e comissões e pelo atendimento das atribuições, competência e objetivo estabelecido nesta lei, no disposto na legislação em geral, bem como na lei orgânica do município e regimento interno. Parágrafo único. Compete à assessoria parlamentar, primeiro, manter contato com o público interno e externo, fornecendo informações sobre atividades do presidente. Segundo, assessorar e auxiliar o presidente na articulação política e acompanhá-lo em seus encontros com representantes de outros poderes e autoridades públicas. Terceiro, identificar as atividades prioritárias da presidência, coordenando-as, controlando-as. Quarto, prestar assessoramento ao presidente em funções de cunho político, administrativo e legislativo, inclusive em reuniões do gênero, quando solicitado. Quinto, supervisionar o desenvolvimento das atividades legislativas, encaminhando ao presidente as sugestões formuladas pelos munícipes e servidores públicos. Sexto, articular as diretrizes políticas e estabelecer prioridades nas atividades parlamentares a serem realizadas. Sétimo, atuar por delegação verbal ou expressa da presidência no desencargo de qualquer tarefa específica de natureza político-administrativa que lhe for atribuída no exatos termos de respectivo ato de delegação. Do Departamento Legislativo, artigo 9º, o Departamento Legislativo responderá pelos assuntos itinentes à sua área, colaborando com a assessoria parlamentar e pelo atendimento das atribuições, competências e objetivo estabelecido nesta lei, no disposto na legislação em geral, bem como na lei orgânica do município e regimento interno. Parágrafo único. Compete à chefia de Departamento Legislativo: 1. Assistir e reparar as atas das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais e transcrevê-las ou arquivá-las nos registros próprios. 2. Expedir convocações, controlar os prazos das comissões e dos relatores, mantendo informações aos seus membros e aos presidentes das comissões. 3. Assistir às reuniões das comissões, preparando atas, pareceres e votos em separados, quando necessário. 4. Manter fichário geral de controle de movimentação de processos, papéis e documentos entre as comissões. 5. Datilografar ou digitar as autógrafos de lei, decretos legislativos, leis promulgadas pela Câmara, resoluções, atos da mesa e da presidência, portarias e demais expedientes a serem encaminhados. 6. Lavrar nos livros próprios os termos de posse do prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes, bem como extinção dos respectivos mandatos. 7. Transcrever em livro próprio e arquivar as declarações de bens do prefeito, vice-prefeito, vereadores e por ocasião de posse e término dos mandatos. 8. Registrar na íntegra em livros próprios ou mediante outros sistemas adequados de arquivo os seguintes documentos: emendas à lei orgânica, autógrafos de lei, portarias de resoluções, decretos legislativos, editais de leis,
promulgadas pela Câmara e os atos da mesa e das presidências. 9. Lançar os despachos em todas as proposições, correspondência e demais documentos de conformidade com o deliberado pelo plenário, mesa e presidência. 10. Formar processos relativos a proposições elaborando as fichas de controle de andamento por meio manual, mecânico ou eletrônico. 11. Organizar fichário por ordem de assunto e nominal por autores, bem como índice em geral de todos os processos por meio manual ou mecânico ou eletrônico. 12. Prestar informações aos servidores e aos vereadores e ao público em geral a respeito da tramitação de documentos de seu interesse. 13. Receber, distribuir e controlar a tramitação de documentos e demais papéis oficiais de sua competência que circulam na Câmara Municipal. 14. Controlar o andamento das correspondências emitidas e receber pelo Poder Legislativo Municipal. 15. Revisar periodicamente os processos e demais documentos arquivados, propondo à presidência, quando necessário, da destinação conveniente. 16º, expedir cópias autênticas dos documentos existentes na Câmara Municipal. 17º, coordenar, planejar, supervisionar e controlar os trabalhos de processamento legislativo e de apoio à atividade legislatura da Câmara. 18º, assessorar a mesa diretora quando as disposições regimentares e tramitação de proposições e processo administrativo. 19º, lavrar os termos de posse dos vereadores e manter atualizados os respectivos registros de documentos. 20º, lavrar as resoluções, atos e atas da mesa diretora. Da Controladoria, artigo 9º, a Controladoria responderá pelos assuntos atinentes à sua área, colaborando com a presidência, mesa e comissões pelo atendimento de atribuições, competências e objetivo, estabelecido nesta lei no disposto na legislação em geral, bem como na lei orgânica do município do regimento interno. Parágrafo único. Compete à Controladoria: 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias, nos programas de gestão e orçamento no planejamento estratégico. 2. Acompanhar e avaliar a sessão orçamentária e os programas da gestão. 3. Verificar observância e comprovação da legalidade do ato da gestão e avaliar o resultado, especialmente quando a eficiência e a eficácia das ações administrativas relativa à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal no âmbito na Câmara Legislativa. 4. Orientar a atuação dos gestores. 5. Verificar a utilização de bens e de recursos públicos quando há regularidade e avaliar os resultados alcançados pela administração quando efetividade, a economicidade, a referência e a eficácia. 6. Planejar as atividades de controle interno, de auditoria, de fiscalização e inspeção administrativa na Câmara Legislativa, propondo diretrizes, normas, critérios e programas a serem adotados na execução dessas atividades. 7. Realizar auditoria contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, observando os aspectos da legalidade, da legitimidade e da economicidade. 8. Subsidiar meios, papéis, dados e informações, bem como apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional, normalmente durante suas visitas e requisições. 9. Desenvolver outras atividades correlatas. Artigo 10. A presidência poderá determinar a um servidor que exerça temporariamente a função de outro servidor por meio de portaria quando este estiver afastado por
qualquer motivo e exista contabilidade de atribuições entre os cargos independentes de remuneração e somente caso de extrema necessidade da administração pública. Capítulo 4 do quadro de pessoal. Artigo 11. O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Salto de Pirapora é composto por cargos de provimento efetivos e em comissão constante no anexo 1 da presente lei. Artigo 12. Ficam criadas as seguintes vagas efetivas nos quadros de pessoal na Câmara Municipal de Salto de Pirapora, a serem preenchidas mediante concurso público. Quantidade de cargo, 3. Técnico de controle administrativo. Carga horária, 40 horas semanais. Artigo 13. Compete ao técnico de controle administrativo responder às chefias de departamento, auxiliando no suporte à gestão dos processos administrativos, proceder pesquisas, elaboração de relatórios e planilhas, bem como atender ao público em geral, no tocante à administração, secretaria da Câmara Municipal. Artigo 14. Ficam criados os seguintes cargos em comissão de livre provimento exclusivo para funcionários efetivos: chefe de departamento financeiro e recursos humanos e chefe de departamento legislativo, 40 horas semanais. Artigo 15. O regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal é o mesmo aplicável aos servidores do Poder Executivo. Seção 1. Dos cargos e funções gratificadas. Artigo 16. Os cargos em comissão a funções gratificadas são de livre nomeação e exoneração de presidente por meio de portaria consultada à mesa diretora, observadas as disposições legais pertinentes. Parágrafo 1º. As atribuições dos exercentes dos cargos em comissão são aquelas elencadas nos anexos dessa lei para as respectivas áreas. Parágrafo 2º. O servidor efetivo convidado a assumir um cargo em comissão poderá optar entre os vencimentos do seu cargo de origem ou os do cargo em comissão. Parágrafo 3º. O servidor efetivo nomeado para um cargo em comissão, ao deixa de exercê-lo, voltará a receber a remuneração correspondente ao seu cargo efetivo, resguardando dos benefícios e vantagens pessoais inerentes ao cargo de origem. Parágrafo 4º. Os ocupantes de cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração permanecerão em disponibilidade desobrigados de registro formal de jornada, porém, sem direito ao recebimento de horas extras por trabalho extraordinário. Parágrafo 5º. É vedada a concessão de gratificação caso a função desempenhar seja de responsabilidade de outro servidor do quadro da Câmara Municipal. Parágrafo 6º. A concessão de gratificação dependerá de dotação orçamentária para atender às despesas delas decorrentes. Artigo 17. Os cargos efetivos deverão ser preenchidos mediante concurso públicos de provas e títulos. Parágrafo único. As atribuições dos exercentes dos cargos efetivos são aqueles relacionados nos anexos desta lei para respectivas áreas. Seção 1 do organograma. Artigo 18. A Câmara Municipal passa a funcionar hierarquicamente, respeitando o organograma constante no anexo 5º do presente decreto. Capítulo 4º. Disposições finais. Artigo 19. Ficam fazendo parte integrante desta lei os anexos seguintes. Anexo 1. Quadro de pessoal, cargos efetivos e cargos em comissão. Anexo 2. Quadro de pessoal dos cargos públicos e provimentos efetivo. Anexo 3. Quadro de pessoal dos cargos públicos e de livre
Provimento em comissão. Anexo 4º. Quadro de pessoal e vencimento dos servidores públicos ocupantes de cargos públicos de provimento em comissão reservada aos servidores efetivos. Anexo 4º do organograma, artigo 20. As despesas decorrentes de aplicação de presente lei correrão à conta de dotação vigente suplementada se necessário. Artigo 21. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2025. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, 15 de abril de 2025. Cleide Maria Vieira da Silva, presidente da Câmara. Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vice-presidente. Elvis Peterson Moreira Pissarro, secretário. Tá. Mensagem justificativa ao projeto de resolução número 001/2025, de 8 de abril de 2025. Senhores vereadores, temos a elevada honra de cumprimentá-los e ao ensejo apreciá-los o presente projeto de resolução que dispõe sobre a doação sem encargos de bens móveis da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. A proposta de doação dos bens móveis que constam no artigo 1º da presente propositura tem justificativa ao fato de estar em desuso e ainda que tenham vida útil, poderão servir para qualquer outro órgão da Prefeitura Municipal. Dando por justificativa a matéria, contamos com o apoio que vossas excelências sempre dispensam para a aprovação da presente propositura. Sala de Sessões, 8 de abril de 2025. Cleide Maria da Silva, presidente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vice-presidente. E Elvis Peterson Moreira Pissarro, secretário. Projeto de resolução número 001/2025, de 8 de abril de 2025, dispõe sobre a doação sem encargos de bens móveis à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente no inciso 4º do artigo 143 da linha H, do parágrafo 2º do artigo 152, Regimento Interno, com o artigo 32 do inciso 3º e artigo 64 e seu parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Faz saber que ela aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizar a doação de encargos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora os seguintes bens móveis. Sim. Número do patrimônio, 0/000-224, caixa 8, 2 via, caixa de som. 245, caixa 8, 2 via, caixa de som. 246, caixa 8 vias, caixa de som. Pode reunir, são mais 9 caixas de som. Resumindo, são mais 8 caixas de som, 2, 4, 6, são 14 caixas de som. 8, né? São 8 caixas de som. E cadeira de secretária espumal econômica no tecido cinza. 302, número do patrimônio. Cadeira de secretária de espuma econômica do tecido da cor cinza. Número do patrimônio, 306, cadeira de secretária de espuma econômico tecido cor cinza. 307, cadeira de secretária de espuma econômica tecido da cor cinza. 308, cadeira de secretária econômica tecido cor cinza. Número do patrimônio, 401, gravador standalone DIG de imagem VD 3.116 para 16. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por contas das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões, 8 de abril de 2025. Cleide Maria Vieira da Silva, presidente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vice-presidente. E Elvis Peterson Moreira Pissarro, secretário. Requerimento 059/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requeira a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, por meio do setor competente, a transformação do cargo de auxiliar de enfermagem em técnico de enfermagem. Justificativa. Considerando que atualmente o município possui em sua fileira 8 auxiliares de enfermagem que desempenham os trabalhos de técnico de enfermagem, considerando que o COREM-SP, Conselho Regional de Enfermagem, informou que auxiliares de enfermagem com formação técnica e experiência comprovada podem realizar um processo para certificação profissional por competência, considerando ainda que algumas cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais, como Itapetininga, Presidente Prudente e Resende Costa, aprovam, através de suas câmaras de vereadores, a equiparação salarial entre auxiliares e técnico de enfermagem. Solicito que o Poder Executivo faça todos os esforços necessários para atender essa classe em benefício de uma justa remuneração de acordo com o trabalho efetivamente desempenhado. Sala de Sessões, 14 de abril de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 59/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Gladys. Boa noite. Quero agradecer, em especial, a presença da turma da enfermagem, o pessoal da Santa Casa, né, que estão aqui. Então, esse requerimento é um pedido, em especial, da classe de auxiliar e técnico de enfermagem, especialmente os auxiliares, né? Não tem achismo aqui. Aqui é orientação do COFEM e do COREM. COFEM, o que é? Conselho Federal de Enfermagem. COREM é Conselho Regional de Enfermagem. A gente tem pareceres, tá? Conversei com o senhor prefeito em duas ocasiões. A última foi na sexta-feira, dia 11, onde ele falou que sim, que é muito válido esse questionamento, esse requerimento, e aí, logicamente, que dentro de um estudo do impacto financeiro com o jurídico e com o RH, serão feitos os ajustes. Porém, tem que ter a certificação de competência. O que é essa certificação de competência? Hoje, na rede, nós temos 8 auxiliares de enfermagem, certo? 4 deles não têm formação técnica. Então, para ter essa equiparação salarial, esses 4 auxiliares terão que ter essa certificação. Senão, não tem como a gente equiparar salário, porque isso também é uma norma do COFEM. Tá? Então, não é eu, enfermeira Gladys, ou eu, vereadora Gladys, falando. Isso daí são normas do nosso conselho, que nos rege, certo? Então, conversei com a Cássia também ontem, a secretária de saúde, ela foi super viável, ficou super feliz, porque ela também é enfermeira, ela sabe da nossa luta, e os nossos auxiliares, eles exercem exatamente a mesma função do técnico. São merecedores do mesmo salário, certo? A lei do piso salarial veio em 2022. Antes da lei, os auxiliares e os técnicos da rede municipal da prefeitura recebiam a mesma referência, era o mesmo salário. Aí, com a mudança do piso, veio lá, enfermeiro 4.750, o técnico 70% desse valor e o auxiliar de enfermagem 50%. Então, isso desmotivou a classe. E é muito correto, né, a gente brigar pela equiparação salarial e pela transformação do cargo de auxiliar para técnico na rede pública. Por que não, a gente não pode estender para a Santa Casa? Porque são contratações totalmente diferentes, né? A prefeitura faz por meio de um concurso e a Santa Casa é uma empresa privada seletista, sem fins lucrativos. Então, a gente sabe que todos os auxiliares que trabalham lá, eles têm formação técnica, isso não acontece só na Santa Casa, isso acontece em todos os hospitais. Por conta do piso também teve um ajuste, vamos colocar, de RH e de finanças, né? E a gente não consegue estender para o privado ou para a Santa Casa nesse momento. Então, pensando, vamos melhorar, então,
para os 8 auxiliares que a gente tem na atenção básica na rede pública. E eu gostaria muito que vocês me ajudassem na votação desse requerimento. E eu tenho certeza que será feito o estudo, já com o aval de 2 vezes do prefeito, que ele é super favorável à equiparação dos salários e à transformação do cargo de auxiliar para técnico mediante formação. Certo? Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Dr. Jefferson. Boa noite a todos, obrigado pela paciência. É uma questão técnica da Câmara, a leitura dos projetos de lei, por isso que demora. Tá? Parabéns à Grades pelo projeto, né? É um projeto que ele vem em consonância com o que vem acontecendo no Brasil. Então, tem um projeto de lei da Câmara dos Deputados, um projeto de lei 190, de 2025 agora, que vê essa questão de regulamentação da função do auxiliar e do técnico de enfermagem, né? É mais do que justo que o técnico de enfermagem, né, que o auxiliar de enfermagem, que exerce a função de técnico, ganhe a remuneração do piso salarial de um técnico de enfermagem, né? Então, o projeto segue lá para a avaliação do nosso prefeito Matheus e que ele acolha esse projeto com carinho, né, e dê uma atenção para os nossos auxiliares, que, na verdade, exercem a função de técnico de enfermagem. Obrigado. Parabéns, Grades, pelo requerimento. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 060/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, por meio do setor competente, a instalação de câmeras de segurança nas escolas e unidades de saúde que ainda não as têm, possibilitando gravações a serem mantidas em arquivos digital por um período de 180 dias. Justificativa. Esta medida vem de encontro à urgente necessidade de aumentar a segurança nos locais públicos citados, devido ao aumento de assalto ocorridos nos últimos meses. O uso de câmeras é comprovadamente uma forma eficaz de inibir os criminosos que serão filmados para posterior captura e prisão. Solicito que esta medida seja posta em prática com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 14 de abril de 2025. Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 60/2025, de autoria da vereadora Grades Regiane Lagman Nardes, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Grades. Então, o requerimento, ele fala por si só, né? Nós, nas unidades de saúde, das 12 que nós temos, 9, né? 12 equipes, a gente tem em 3 unidades só. E o posto do centro já foi assaltado 2 vezes em menos de um mês, né? Então, a gente já conversou, né, com a guarda, o comandante vem fazendo rondas, vem ajudando, só que eles arrumam um negócio no dia, à noite eles roubam, e a gente está sem atendimento odontológico novamente por conta disso. Então, colocando a câmera, eles vão ficar inibidos também. O pessoal da guarda colocou bem na esquina ali do posto do centro uma câmera, só que às vezes eles entram pelo outro lado, né? Então, a câmera, ela vem para nos dar segurança enquanto profissional, para proteger também o usuário, bem como professores e alunos da rede pública. Então, eu acho que é um requerimento de extrema importância, tanto para a sociedade, tanto para o profissional, independente do segmento, quanto para os usuários ou alunos que frequentam as escolas ou que frequentam as unidades de saúde. É isso, obrigada. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimento 061/2025. Requerimento da autoria vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requeiro a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, por meio do setor competente, o asfaltamento da rua Pedro Moreira, Vila Santa Isabel. Justificativa. Esta é uma demanda de mais de uma década dos moradores do local, pois apesar da rua citada estar praticamente na zona central da cidade, até hoje a mesma não foi asfaltada, causando todo tipo de problema a todos que transitam por lá. Solicito que esta medida seja posta em prática com a brevidade que o assunto requer.
Sala de Sessões, 14 de abril de 2025. Gladys Regiane Legman Nardes, vereadora. O requerimento número 61/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Legman Nardes, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Gladys. Então, esse requerimento é um pedido de um munícipe, né, Diego? E dos moradores lá da rua. Todo mundo sabe onde é essa rua? Essa rua é a rua ali de frente do ângulo, né? Na lateral do ângulo ali, deve ter uns 300 metros de rua sem asfalto e ela causa um transtorno quando chove em especial. E é uma rua super movimentada, porque quando os pais dos alunos deixam a criançada ali, em dias chuvosos é bem complicado. E também, eu acho que a dificuldade do asfaltamento ali é porque tem um lado de casas de moradia, né? E do outro lado é um pasto, né? Eu não sei a quem pertence, enfim, talvez seja uma das dificuldades. Mas aí os moradores falam que já tem mais de 10 anos que eles lutam por melhorias, que lutam pelo asfalto e que nada acontece. Então, eu acredito que é uma área central, está a menos de 800 metros do centro, né? E já que vai existir uma revitalização, uma reestruturação do nosso centro, que essa rua seja contemplada com asfalto. Merecedores, né? Os moradores são merecedores dessa conquista, e aí a gente pede ao Executivo para uma avaliação carinhosa, né? Porque é uma década de espera e está na região central. Então, é isso. Obrigada. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 062/2025. Requerimento da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a manutenção do asfalto e limpeza do mato em ambos aos lados da parte final da Avenida Pedro Pires de Melo, desde o bairro Santa Helena até o trevo com a rodovia Francisco José Ayub. Justificativa. Este importante trecho de estrada ao final da Avenida Pedro Pires de Melo encontra-se em péssimas condições, fazendo com que os pedestres que ali trafegam enfrentam diariamente risco de acidentes e atropelamentos, por serem obrigados a caminhar na pista dos veículos. Vale ressaltar que esse perigo aumenta no período noturno mediante a falta de iluminação pública. Requeiro que a ação seja tomada no menor tempo hábil possível. Sala de Sessões, 14 de abril de 2025, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento 62/2025, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 063/2025. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a instalação de um poste com braço de iluminação pública na rua Peixoto Castanho, esquina com a rua Genésio Caetano Ferraz, bairro Arco-Íris. Justificativa. Esta solicitação se faz necessária em função à ameaça de segurança dos moradores do bairro, dada a escuridão do local após o pôr do sol. A iluminação reduzirá risco de assaltos, bem como acidentes causados por queda, escorregões, principalmente entre crianças e idosos, durante a noite. Portanto, requeiro que medidas sejam postas em prática no menor tempo possível. Sala de Sessões, 14 de abril de 2025. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento 63/2025, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 064/2025. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeira a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo que determine o setor competente a finalização dos cerca de 30 metros da rede de esgoto no bairro Olival, especificadamente na estrada do Matadouro, altura do número 100. Justificativa. Considerando que diversos munícipes têm
apresentado junto a esta vereadora a grande necessidade de uma rede adequada de esgoto. Solicito que esta obra seja finalizada buscando melhorias da qualidade de vida dos moradores desse bairro, em iguais condições aos demais habitantes de nosso município. Sala de Sessões, 14 de abril de 2025. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento 64/2025, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 065/2025. Requerimento de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a transformação da rua Valdomiro Moreira em via de uma mão única, sentido calçadão. Justificativa. Diversos munícipes vieram a esta vereadora com tal pedido através da seguinte justificativa. A rua, com vaga de estacionamento dos dois lados, torna-se muito estreita para uma via de mão dupla, acarretando algumas destruições de retrovisores de veículos estacionados. Além disso, definir o sentido do calçadão de mão única vai favorecer os caminhões de entrega que estacionem nessa rua para desembarcar produtos de lojas que estão na rua Francisco de Barros Leite. Desta forma, requero que as ações sejam analisadas e postas em prática em tempo adequado. Sala de Sessões, 14 de abril de 2025, Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento 65/2025, de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. Com a palavra a vereadora Tatiane. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Quero agradecer, inclusive, o pessoal da Santa Casa, os enfermeiros, que, inclusive, essa semana eu estive lá, que eu estava com dengue, fui muito bem acolhida pela Santa Casa, pelo CADEM. Quero parabenizá-los e agradecer por todo atendimento, por todo acolhimento, inclusive algumas pessoas que estavam lá, que também eram conhecidas, depois agradeceram, pediram para agradecer e só elogiaram. Enfim, esse é o requerimento que vieram alguns munícipes que residem nessa rua, que é a rua ali do calçadão. Então, na hora que você chega no calçadão, tem quando você vira para a direita ali, que é a rua do Mercado do Fio. Então, ali, por várias vezes, quando eu mesma passo por ali, não consigo, às vezes, não dá encontro de dois carros, porque as pessoas estacionam dos dois lados da rua e, de fato, param muitos caminhões ali para desembarque, para descarregar materiais das lojas que estão na rua Francisco de Barros Leite. Então, muitos munícipes vieram reclamar que, às vezes, os carros passam, às vezes caminhões mesmo, e acabam batendo nos retrovisores, mas, às vezes, é porque não tem outra opção, né? Tem que passar por ali, então acaba prejudicando algumas pessoas. E aí, alguns dos munícipes que vieram disseram para fazer no sentido descendo do fio e subindo por conta dos caminhões mesmo, porque aí fica mais fácil o retorno para os caminhões, que seria mais fácil eles chegarem de outros municípios que chegam ali pelo cemitério, quebra ali a esquerda, e sobe a Rua do Fio para parar ali atrás. Não teria que ele fazer todo o retorno na cidade toda para fazer essa entrega ali. E aí ficaria para o setor de trânsito, inclusive, fazer um estudo para verificar se ia deixar numa mão única e aí proibir estacionar de um lado. Enfim, aí fica para o Executivo definir isso com o setor de trânsito. É isso. Obrigada. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 066/2025. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida, Careca. Requeiro a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção da valeta de passagem de águas pluviais na rua Avelino Antunes Marques, esquina com a rua Floriana de Oliveira Rosa, Jardim Avenida. Justificativa. A valeta citada encontra-se em estado precário e na mão está desempenhando adequadamente a sua finalidade de escoamento de água. Requero que esta medida seja tomada com a urgência que o assunto requer. Sala de Sessões, 14 de abril de 2025. Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto, vereador.
O requerimento 66/2025, de autoria do vereador Careca do Posto, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Braga. Boa noite a todos. Bom, o que eu tenho que falar para o povo, que hoje não sou guarda municipal mais. Eu tive que escolher ou guarda municipal ou vereador. Daí eu pensei, 18 anos na guarda municipal, eu acho que eu fiz um bom serviço para a população. 500 prisão, fiz justiça para comerciante, para as pessoas que viviam na mão de bandido, que ninguém fazia justiça, eu fiz justiça. Hoje, eu acho que tem muita gente hoje que está dormindo sossegado, porque eu prendi o vagabundo que perturbava. Então, eu tive que escolher. Eu falei, pô, se eu sair de vereador, ficar na guarda, então eu falei, não, vou sair da guarda, porque de vereador eu não fiz meu nome ainda. Tem muita coisa para mim fazer. Eu prendi o meu cunhado. Eu não tenho dó de vagabundo. Meu cunhado pisou na bola, eu meti o gema nele, gritou minha irmã, gritou minha mãe, mas eu botei ele na cadeia. Então, eu não aparpo. E como vereador, não vou aparpar para ninguém. O que tiver errado, eu vou fazer justiça. Tenho certeza para vocês. Vou ficar agora 100% vereador. 100%. 24 horas. 8 horas vou estar na Câmara. Quem quiser conversar comigo, vou estar aqui. Então, vou me dedicar a ser um vereador. Vou fazer a fiscalização, que é o único serviço do vereador, é fiscalizar. Então, se eu sou pago para isso, eu vou fazer. Vou seguir a lei. Não vou fazer nada que a lei manda. Se a lei fala que não é para fazer, eu não vou fazer. Se a lei fala que vou fazer, eu vou fazer. Então, vai cair cavalo e cavaleiro, que eu não vou aparpar. Porque eu nunca fui para aparpar nem para bandido, pô. PCC, não aparpei. Vou aparpar para serviço que tem que fazer. Eu vou fazer meu serviço. Eu ganho para isso. Não vou fazer injustiça com ninguém. Não sou um cara justiceiro de maldade. Não vou fazer maldade. Só vou fazer o serviço que o povo quer. Vou ajudar o povo. O povo é carente. O povo precisa de uma pessoa para defender eles. Então, não vou atacar ninguém. Vou fazer o que tem que fazer. Então, estou 100% vereador agora, Marcão. 100%. Se precisar de mim, você sabe para contar. Tá bom, pessoal? Só isso que eu vou falar. 100% vereador. Obrigado. Com a palavra, vereador Marcos. Boa noite a todos, boa noite público presente, em especial o pessoal da saúde aí. Parabéns, vereadora, por representar a classe. E, vereador, estou aqui para parabenizar pelo serviço prestado na Guarda Municipal dentro do nosso município. Quando se trata de segurança, acho que todo mundo fala do Braga, né? Então, muito obrigado pelo serviço prestado. Quero ser breve, mas pode contar comigo no que precisar. E vamos trabalhar junto. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Careca, do Posto. Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham via online. Hoje seria impossível eu não vir aqui para me falar, não gosto muito de falar não, mas hoje seria impossível eu não vir. Primeiramente que eu vim aqui para me agradecer a presença de todos vocês da saúde, dizer que tenho um orgulho enorme de fazer parte dessa equipe de vocês aí, porque eu me dedico 100% na saúde. Tenho muito orgulho do trabalho de vocês e dizer que todas as vezes que eu busquei vocês, eu fui atendido. Não estou falando de mim, estou falando da população. Então, parabéns e também quero parabenizá-la, a vereadora Gladys, por esse requerimento. A gente já vem buscando há vários e vários anos isso aqui, estou no meu 3º mandato, a gente já vem buscando isso, mas eu parabenizo mais uma vez por esse requerimento. E também queria parabenizá-lo, o vereador Braga, pela escolha. É uma perda muito grande, vereador. É uma perda muito grande. Eu tenho que ser justo em dizer que você
se dedica, você corre risco de vida, você é um cara que não tem escolha, como você mesmo falou, prendeu o seu cunhado. É uma perda muito grande para a cidade de Salto de Pirapora, o vereador Braga sair do posto de guarda dele. Mas também, vereador, eu parabenizo você pela escolha, porque eu estou no meu 3º mandato e eu fiz isso lá atrás. Quando eu acabei de ser eleito, eu saí do meu trabalho e me dediquei à vereança. Então, parabenizo você por esse momento também. Obrigado a todos. A palavra continua livre. Presidente, só uma palavra que eu esqueci. Se precisar de mim lá, não é que não estou de segurança, eu vou ajudar vocês numa coisa. Bom? Porque se precisasse da casa tiver de segurança, uma coisa, eu vou estar lá para ajudar. Mesmo não sendo guarda, eu vou ajudar vocês. Então, A palavra continua livre. Dr. Jefferson. Braga, parabéns pela escolha, mas é inadmissível que um vereador tenha uma profissão, tenha um outro trabalho e tenha que escolher, né? Ele podia ter os dois. Vai viver só da parte de vereador, né? Não tem como. Você precisa ter sua profissão também. É inadmissível. Não sei de onde que veio essa ordem, mas precisa ser revisto, tá? Não pode afetar aqui a Casa de Lei. Obrigado. Admirado também. foi meio difícil para mim, mas eu tive que escolher. Infelizmente, eu falar para você que eu estou contente, eu não estou. Mas eu estou afastado. Posso ser daqui uns 2 meses, eu volto. Pode ser daqui uns 2 anos. Mas eu fui obrigado a escolher. Mas Deus é grande, né? Deus sabe o que faz. Com a palavra, a vereadora Gladys. Me solidarizo com você, Braga. Eu acho que você fez uma boa escolha para te proteger, tá? Então, tudo tem os porquês e Deus vai proteger você. Quero falar também que, diante de um questionamento que eu fiz na semana passada, eu fui exposta em rede social por uma mídia aí, falando que eu sou cheio de achismo. Não tenho achismo nenhum. É meu papel, enquanto vereadora, questionar. E eu vou questionar todas as vezes que eu quiser questionar nessa casa. E eu estou aqui para representar o povo. O povo quer saber. E eu vou questionar todas as vezes, ele querendo achar que eu acho ou não. Eu não estou nem eu para a opinião dele. Ele só deu repercussão para os meus vídeos, o meu vídeo do Parklet. Teve mais de 2.000 visualizações em 24 horas, entendeu? Todo mundo pedindo amizade. Quando viram a matéria dele, vieram me procurar no meu Instagram, na minha rede social, querer saber o que aconteceu, porque é muito fácil eu colocar uma matéria sem saber realmente o que aconteceu. Quando eles viram realmente os meus questionamentos sobre o DEC ou Parklet, sei lá como chama, eles viram que o meu questionamento era em defesa do comerciante. E não porque eu não acho nada. Eu acredito, entendeu? Que os direitos têm que ser iguais. Então, o comerciante, ele teve uma ideia sensacional, é genial. Ninguém aqui falou sobre ou contra o comércio. Eu questionei a legalidade da construção do DEC, que não tem lei ainda. Conversei com o Matheus no dia 11, a pessoa foi mais afobada, né? Ele nem sabia da minha conversa com o prefeito, ele foi lá e fez a postagem. E o prefeito falou, o projeto de lei está no meu gabinete. Conversei ontem com o secretário de Planejamento e ele falou, Gladys, o projeto subiu para análise, para ajustes no jurídico e depois para o gabinete. Ok, entendeu? Então, eu estou aqui para representar o povo, independente do segmento, se eu sou da saúde, se eu sou do bem-estar animal, da segurança, eu vou questionar. Eu fui eleita para isso. Esse é o meu recado para a pessoa que quis me denegrir. Fui humilhada, mas fui exaltada depois. Então, pena que a pessoa foi embora e não está aqui para ouvir. Mas ele vai ouvir depois. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura e discussão das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo-assinados, solicitamos à mesa, depois de ouvido o plenário, seja submetido em regime de urgência especial no artigo 137 e com fulcro no artigo 139, no inciso 1º, na linha B do regimento interno. O projeto de lei número 013/2025, de 15 de abril de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências,
Requerimento assinado por 8 vereadores. Sala de sessões, 16 de abril de 2025. Cleide. Com a palavra, o vereador Não, você. Parecer número 24/2025 da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 13 de 2025. Parecer número 22/2025 da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 13/2025. Parecer número 7/2025 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades. Favorável ao projeto de lei número 13 de 2025. Projeto de lei número 13/2025, de 15 de abril de 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O projeto de lei número 13 de 2025 está em discussão. O projeto de lei número 13 de 2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 13 de 2025 está aprovado. Projeto de lei complementar número 003/2025 legislativo, de 31 de março de 2025, dispõe sobre regularização de desmembramento e remembramento de imóveis nas zonas que menciona por prazo determinado e da outras providências. O projeto de lei complementar número 3 de 2025 legislativo está em discussão em segundo turno. O projeto de lei complementar número 3 de 2025 legislativo continua em discussão. O projeto de lei complementar 3 de 2025 legislativo está em votação nominal em segundo turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto está aprovado. Projeto de lei complementar número 04/2025, de 31 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo a expedir título de domínio para imóveis no bairro de Salto de Pirapora e da outras providências. O projeto de lei complementar número 4 de 2025 legislativo está em discussão em segundo turno. Eu só queria tirar uma dúvida com a vereadora do projeto. Por que não foi incluso o bairro de São Manuel, sendo que tinha bastante pedidos lá? Na verdade, o bairro de São Manuel é uma situação à parte. No bairro de São Manuel já iniciou uma regularização fundiária, então, porque lá tem vários terrenos que eles eram maiores e já foram picados em vários outros. E já iniciou uma REURB lá, que é pela Lei 13.465 de 2017. Então, antes das eleições, já foi, inclusive, regularizada. Não me lembro exatamente se foram 1 ou 2 quadras. Depois precisou ser paralisada por conta do período eleitoral. Mas lá é uma outra lei específica. O projeto de lei complementar 3 de 2025 é para desmembramentos e remembramentos, como eu tinha já explicado na sessão anterior, porém, algumas pessoas não estavam presentes, eu vou falar de novo, falar a diferença. Então, o do desmembramento é aquela situação que existe o lote inteiro e 2 pessoas constroem dentro do mesmo terreno e depois não conseguem dividir IPTU, não conseguem fazer a divisão desse imóvel para ficar 2 propriedades como está na forma de fato.
E o título de domínio são imóveis que tem dentro da cidade, por exemplo, no bairro Campo Largo, tem bastante imóveis que ainda estão por título de domínio, mas que não foram registrados no cartório. Então, a pessoa vendeu por instrumento particular, que é o famoso contrato de gaveta, e aí não consegue regularizar a propriedade, não consegue fazer o registro no segundo cartório. Então, essa lei permite que a pessoa apresente toda a cadeia possessória para demonstrar que ela não invadiu, que ela não fez nenhuma ocupação nesse imóvel de forma irregular e consegue, provando, essa cadeia passa por uma comissão de regularização e esse título de domínio, por conta da lei, tem força de escritura pública. Então, leva-se direto ao cartório de registro e registra. É que aqui em Salto, os loteamentos, cada loteamento tem uma lei específica, tem leis separadas, em vez de ter uma lei. Então, assim, cada prefeito que entrava, criava um loteamento e fazia uma lei para aquele loteamento. Aí, aquele loteamento é regido de uma forma, o outro loteamento é regido de outra forma. Então, essas questões são só para tentar regularizar, para ajudar os munícipes. Porém, quem tiver dúvida, porque de fato é muito técnico e é complicado de explicar assim, de forma rápida, só para eu não me estender mais aqui, mas se tiver algum munícipe com algum problema, com algum caso específico, pode procurar, até se for o pessoal que está te procurando, pode marcar de vir aqui na Câmara, eu os atendo, o Careca pode trazer as pessoas aqui para eu atender, assim como os outros vereadores também. E os munícipes que tiverem interesse, eu atendo aqui, explico cada situação. Se quiser trazer a documentação, a gente marca um horário aqui na Câmara e eu atendo quem tiver interesse. Tá bom? Só mais uma pergunta. Foram inclusos alguns loteamentos novos, né? Nesse daí. Não entendi, desculpa. Foram inclusos alguns loteamentos novos nesse daí. Na verdade, está marcado todo o zoneamento dentro da lei. Aí, nessa questão técnica de engenharia, eu peguei mais lá com o pessoal da engenharia, os loteamentos que não ia prejudicar ninguém, porque tem a questão de loteamentos que são os loteamentos, acho que o São Francisco, Alta Vista, São José, que já são condomínios com padrão maior, que os lotes são maiores, então acaba não entrando dentro desse zoneamento. Mas aí, a questão técnica do zoneamento, eu não vou saber explicar para você aqui de forma técnica. Aí a gente vai ter que pedir ajuda de algum engenheiro lá da prefeitura para falar das questões técnicas exatamente do zoneamento. O projeto de lei complementar número 4/2025, legislativo, está em votação nominal em segundo turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro, sim. Gladys Regiane Larga Manardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei complementar número 4/2025 está aprovado em segundo turno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 11ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia, para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos presentes e dos internautas que nos acompanham. Uma boa noite a todos.